Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Estamos de volta ao curso Fé. Este é o módulo 2, como tomar posse da bênção. Estamos na lição de número 3, o Ministério de Jesus. Na parte N dessa lição, que tem como título, é Uma Tarde de Bênção. E nós estamos na quarta sessão dessa parte N. Nós estamos vendo que o ministério de Jesus era diferente do ministério de qualquer outro líder que já apareceu nesse mundo. O mundo não é novo. E por ser grande em várias partes populosas desse mundo, tem aparecido profetas iluminados, alguns com ensinamentos até bonitos, ensinamentos que a mente gosta, que tem razão de ser, ensinamentos de lógica, ensinamentos inspirados, que o coração do homem produz. Mas só um, Jesus de Nazaré, é que teve coragem de afirmar: as palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. Ninguém mais afirmou isso. E na verdade, não tem uma pessoa que aprenda com Jesus, que ouça Jesus e que diga: bom, isso não existe, isso aqui é tapeação, eu não creio nisso. Ao contrário, quanto mais se aprende de Jesus, mais se ama Jesus. Pessoas de todas as religiões, líderes, têm se convertido, curvado aos pés de Cristo, não no sentido assim de que esta religião cristã ganhou da religião adversária, mas que a pessoa encontrou a luz. E realmente isso tem que acontecer. Jesus era um pregador diferente de todos os outros pregadores. Ele não só falava coisas profundas, como jamais se encontrou um engano em sua boca, em todos os seus ensinamentos, como ele em seguida, após ensinar, usava o poder que ele tinha recebido de Deus, que ele afirmava que havia recebido, e curava cegos, paralíticos, surdos, mudos. Mataram Jesus há quase 2000 anos atrás. E ainda hoje, os seus seguidores, usando somente o seu nome, tem milhões de testemunhos, provados até mesmo cientificamente como milagres, para mostrar as operações de Deus. Meu irmão, o mundo está na hora de conhecer esse poder de Deus. Está para haver um grande derramamento do poder celestial, em que milhares e milhões de pessoas, espalhadas por todo esse país, entrarão em contato com o Senhor e serão completamente transformados, modificados e curados. Doentes, pessoas possuídas por doenças consideradas incuráveis pela ciência, no abrir e fechar de olhos, já têm sido curadas. Isso está acontecendo como acontecia no passado. Na palavra de Deus, essa nossa parte N fala sobre isso. Nós temos a tarde dos milagres. Está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 16 em diante. E chegada a tarde,
trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Meus irmãos, então nós estamos estudando essa tarde milagrosa de Jesus, em que saíram por toda parte, convidaram os endemoniados, perturbados pelos espíritos maus, e os trouxeram a Jesus. Fizeram uma boa coisa, digna de ser imitada. E o que é que Jesus fez? A palavra de Deus nos diz que ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Há uma tradução que diz que ele meramente com a palavra de Deus, expulsou dele os espíritos maus. Eu não sei se você sabia, mas para se lidar com espíritos, os espíritos obsessores, espíritos de enfermidade, espíritos que pervertem a conduta das pessoas, só há uma maneira: usar a palavra de Deus. Os mestres da magia negra e os adeptos de outros cultos que lidam com espíritos, incluindo aí as diversas formas de espiritismo, eles erram tremendamente. Primeiro porque, para você expulsar um espírito, você tem que ser de Deus. Bom, e ser de Deus não é a pessoa afirmar eu sou de Deus. É a pessoa ter passado pelo novo nascimento. Se você estudar um pouco a Bíblia, você vai ver que todas as pessoas que ainda não passaram pelo novo nascimento, elas são criaturas de Deus, mas não são filhos. Ao contrário, João 8,44, Jesus adverte que essas pessoas são filhas do diabo, estão debaixo da autoridade dele. E João 1,12 diz que temos que receber a Jesus para termos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então, quando a pessoa ela nasce de novo, isto é um processo que começa a ouvir a palavra de Deus, ao gostar da palavra, ao aceitar, e que termina quando a pessoa recebe a Jesus, toma uma posição. A Bíblia diz que ela é libertada do império das trevas, ela é transportada para o reino do Filho do amor de Deus. Nesta hora cessa por completo a autoridade do diabo sobre a vida da pessoa. E o diabo sabe disso. Ele olha, com lágrimas a correr pelos olhos, perdi a Maria, perdi o João. A Maria e o João então começa a digerir a palavra, a alimentar-se dela, vai fortificando, vai se robustecendo, vai crescendo em graça. Um dia ela ora e o Senhor Deus a batiza com o Espírito Santo, a reveste de poder. O Espírito Santo estava com ela e agora ele está nela. Agora ele é Deus dentro da pessoa. A pessoa então tem condições de expulsar o demônio. Antes não. Aí ela pode dizer: há um demônio fraco, pega o Geseu e vai embora. Mas ela pode enfrentar o demônio mais forte que o inferno tem, ou os demônios, aquelas legiões. E ela diz: Satanás, segundo a palavra de Deus, eu exijo, pegue o Geseu e vai embora. E o demônio tem que obedecer. Esta pessoa então passa a ser uma autoridade espiritual. Mas lá, essas outras pessoas que não nasceram de novo, muitas vezes imbuídas de um sentimento muito bonito, que é o de fazer o bem, ajudar as pessoas, viram-se para os espíritos maus
e exigem que eles saiam. E eles não saem. Então elas, por não terem o conhecimento da verdade da palavra de Deus, fazem barganhas. Há casos em que a pessoa diz, então passa para mim, mas deixa ela livre em paz. Que é completamente loucura. Eu não tenho que receber nada do diabo para alguém ficar livre. Eu não sou substituto. E mesmo que eu quisesse ser, não existe essa figura no mundo espiritual. Porque só há um substituto, que é Jesus de Nazaré. E ele já pagou o preço. Nem ele precisa mais substituir quem quer que seja. Ah, mas a pessoa não tem esse entendimento, ela entra em acordo. E o guia diz, você tem que me dar isto, 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 isto. E vai a pessoa dar. Depois ele pede isso, 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 e a pessoa dá. Depois ele diz, olha, eu já vou embora, mas tem um pior do que eu aí. Quem é? Fulano de tal, ele se apresenta. É, mas eu também quero isto. E tem gente que tem anos pagando isto e estão sendo chantageados, cada vez mais. Olha, a solução, a única solução que existe, não há outra, é fazer como Jesus. Jesus nunca entrou em acordo com o diabo. Jesus nunca ficou nervoso. Nunca quebrou a mesa. Não. Diz aqui que ele, meramente com a palavra, expulsou os espíritos. É, missionário. Mas para que eu consiga expulsar um só, eu sofro muito. É porque você não está na posição de entendimento que estava Jesus. É porque você não conhece o poder de Deus como conhecia Jesus. É porque você não utiliza os recursos divinos como utilizava Jesus. Você tem levado uma vida espiritual difícil, aos trancos e barrancos, tropeçando aqui e acolá. Olha, missionário, é com muita oração, com muito jejum, que eu consigo ficar de pé. Você está precisando sim de uma visitação muito grande da palavra de Deus no seu coração, para você então se levantar, para você então assumir a sua posição, para você então exigir do diabo que ele, tudo que é dele, desapareça da sua vida, para você se tornar uma bênção. Jesus é o nosso exemplo. Ele não se agitava, não. Ele meramente com a palavra expelia deles os espíritos. Expulsava, mandava embora. O termo original é expelir. É apertar daqui e dali, o bicho pular para fora. E não eram poucos, não. Eram muitos endemoniados. Esse é o ministério que nós temos que praticar. Agora, por outro lado, você conversando com os cristãos, você vai ver que a maioria nunca expulsou um demônio sequer. E mais grave, tem gente que se diz cristã e que está convivendo com o demônio. E ela sabe disso. Mas eu não tenho forças, missionário. Por que você não tem forças? Por que é que você não consegue se libertar? Eu já tentei. Isso não é por tentativa. Isto é por assumir. Tem pessoas que dizem que são de Deus e não conseguiram ainda dominar o demônio da nicotina, do cigarro, da bebida.
de práticas sexuais ilícitas. Meu irmão, vamos abrir os olhos. Minha irmã, vamos abrir os olhos. Enquanto há tempo. Vamos fazer de Jesus o nosso padrão. Se até hoje o diabo dominou você, se até hoje o diabo destruiu a sua vida, não tem razão para ele continuar. Você pode se levantar na palavra, você deve se levantar na palavra, você tem que assumir o que é seu e dizer: olha aqui, diabo, em nome de Jesus, você não vai dominar mais. Jesus disse, está claro no Evangelho: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você que sabe que você não está livre, não vai empurrando com a barriga, não. O demônio vai preparar uma boa para você e você não vai escapar. Volte para a palavra. Volte com arrependimento completo, total. Com súplica, com choro. Comece tudo de novo. Passe por uma transformação que só o Deus eterno pode lhe dar. Olhe para essas forças malignas, para essas entidades infernais, esses espíritos obsessores, para este que tem escravizado você, feito você capacho dele, e diga: acabou. Eu vou fazer igual o filho pródigo fez. Vou me levantar e vou ter com o meu pai. Olha, depois que você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, você será tão poderoso, você será tão abençoado, como jamais você pensou que poderia ser. O inimigo não conseguirá lhe dominar. É hora, meu senhor, é hora, minha senhora, de levantar, de assumir e de partir corajosamente contra todo o mal e de tornar-se verdadeiramente num vitorioso. Jesus veio nos dar o exemplo. Trouxeram-lhe os endemoniados. Devia estar uma bagunça tremenda. Ali tinha gente insana, ali tinha gente contrária. Esse homem é um tapeador, esse homem é um explorador, esse homem está aqui para roubar o nosso dinheiro. Ali devia ter pessoas. Quero ver a malandragem dele aí, como é que ele faz isso. É o demônio que faz as pessoas agirem assim. Mas conseguiram levá-las a Jesus. E diz a Bíblia que de todas elas ele expulsou os espíritos, e a todas elas ele curou, usando unicamente, meramente a sua palavra. Ele nunca mudou, ele nunca perdeu uma batalha. Se você vier a Jesus com este seu problema, este que ninguém mais sabe que você tem, só você é que sabe qual ele é. E Jesus sabe. Jesus sabe quando é que o demônio começou a produzir aquilo em você. Como é que ele fez para lhe ganhar? Meu irmão, Jesus vai estender o dedo dele e vai dizer assim: Satanás, solte esta pessoa. Ela é minha. O demônio vai lá para o lado, para o outro, pegar o que é dele, e você será livre. Só com a palavra dele. Amém? Estamos terminando então a sessão 4 da parte N da lição 3, a tarde de bênçãos. Da parte N, a tarde de bênçãos, lição 3 do Ministério de Jesus. Nós vamos agora para a sessão 5, onde nós vamos aprender mais um pouco. Amém? Em nome de Cristo.
Olá! No nosso programa desta sexta-feira aprenderemos a fazer um porta-retrato